No século II, um antigo texto foi descoberto no deserto egípcio de Nag Hammadi. Este texto intrigante é conhecido como o Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus Cristo. Quem descobrir o significado destas palavras, não provará a morte. Jesus disse: aquele que busca, continue buscando até encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E ficando perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Jesus disse: se aquele que vos guiam disserem, olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se lhe disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está dentro de vós e também está em vosso exterior. Quando conseguides conhecer a vos mesmo, então serei conhecido e compreenderá que você é filho do Pai vivo. Mas se não vos conhecer, então vivereis na pobreza e serei essa pobreza. Jesus disse: o homem idoso não hesitará em perguntar a uma criança de 7 dias sobre o lugar da vida e ele viverá, pois muitos serão os primeiros e os últimos, e eles se tornarão um só. Jesus disse: reconheça o que está diante de ti. E o que está oculto a você será revelado. Pois não há nada oculto que não seja manifesto. E nada escondido que não seja revelado. Jesus disse: não procure fora de você mesmo. Pois dentro de você está a fonte do bem, e ela pode sempre jorrar, se você sempre cavar. Seus discípulos o interrogaram dizendo: queres que jejuemos? Como devemos orar? Devemos dar esmola? Qual dieta devemos observar? Disse Jesus: e não mentais. E não façais aquilo que detestai. Pois todas as coisas são desveladas aos olhos do céu, pois não há nada escondido que não se torne manifesto, e nada oculto que não seja desvendado. Jesus disse: bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem, e o leão se tornará homem. Maldito o homem que o leão consome, e o leão se torna-se homem. Jesus disse: o homem é como um pescador sábio que lançou sua rede ao mar e a puxou cheia de peixes pequenos. Entre eles, o pescador sábio encontrou um peixe grande e bom. Ele jogou todos os peixes pequenos de volta ao mar, escolhendo o peixe grande sem hesitar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: observe a madeira no fogo, dele salvará. Veja o fogo na madeira, dele queimará. Veja o homem em uma mulher, dele salvará. Veja a mulher em um homem, dela salvará. Jesus disse: eu lancei fogo sobre o mundo, e veja, e eis que estou cuidando até que queime. Jesus disse: este céu passará, e o que está acima dele passará. Os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Nos dias em que vocês comiam o que era morto, fizeram-no viver. Quando estiverem na luz, o que farão? No dia em que vocês eram um, se tornaram 2. Mas quando se tornarem 2, o que farão? Os discípulos disseram a Jesus: sabemos que você nos deixará, ou quem será nosso líder? Jesus disse-lhes: onde quer que vocês estejam, vocês devem ir até Tiago, o justo, por cuja causa os céus e a terra vieram à existência. Jesus disse aos seus discípulos: compare-me a algo e diga-me a quem sou semelhante. Simão Pedro disse-lhe: és semelhante a um anjo justo. Mateus disse-lhe: és semelhante a um filósofo sábio. Tomé disse-lhe: mestre, minha boca é totalmente incapaz de dizer a quem és semelhante. Jesus disse: eu não sou teu mestre. Porque bebeste, te embriagaste da fonte borbulhante que eu medi. E ele o levou e retirou-se, dizendo-lhe 3 palavras. Quando Tomé voltou aos seus companheiros, perguntaram-lhe: o que Jesus te disse? Tomé disse-lhes: se eu lhes disser uma das palavras que ele me disse, vocês pegarão pedras e as jogarão em mim, e um fogo sairá das pedras e os queimará. Jesus disse-lhes: se jejuarem, vocês trarão pecado sobre si mesmos, e se orarem, serão condenados, e se derem esmola, prejudicarão seus espíritos. Quando entrarem em qualquer região e caminharem nos campos, quando as pessoas os receberem, comam o que colocarem diante de vocês e curem os doentes entre eles. Pois o que entra pela boca não os contamina, mas o que sai da boca, isso é o que os contamina. Jesus disse: quando virem aquele que não nasceu de mulher,
prostrar-se-ão e adorarão. Esse é o Pai. Jesus disse: talvez as pessoas pensem que vim para lançar paz sobre o mundo. Não sabem que vim para lançar conflitos sobre a terra, fogo, espada e guerra. Pois haverá 5 em uma casa, 3 estarão contra 2 e 2 contra 3, pai contra filho e filho contra pai. E eles estarão sozinhos. Simão e Pedro disse-lhes: que Maria saia do nosso meio, porque as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse: vê, eu a atrairei para que eu a torne homem, para que ela também possa se tornar um espírito vivo semelhante a vocês homens. Pois toda mulher que se tornar homem entrará no reino dos céus. Os discípulos disseram a Jesus: diga-nos como será o nosso fim. Jesus disse: vocês descobriram o começo, então, por que procuram o fim? Pois onde está o começo, lá estará o fim. Bem-aventurado é aquele que permanece no começo, pois conhecerá o fim e não provará a morte. Jesus disse: bem-aventurado é aquele que era antes de ser. Se vocês se tornarem meus discípulos e ouvirem minhas palavras, estas pedras servirão a vocês. Pois há 5 árvores para vocês no paraíso, elas não mudam no verão ou no inverno, e suas folhas não caem. Quem as conhecer não provará a morte. Os discípulos disseram a Jesus: diga-nos a que o reino dos céus é semelhante. Ele disse-lhes: é semelhante a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas quando cai em solo preparado, cresce um grande arbusto e se torna um abrigo para as aves do céu. Maria perguntou a Jesus: a quem seus discípulos se assemelham? Ele disse: eles são como crianças que se instalaram em um campo que não é delas. Quando os donos do campo vêm, dizem: devolvam nosso campo. Elas se despem na presença deles para devolvê-lo e para dar-lhe seu campo. Por isso eu digo: se o dono da casa sabe que o ladrão está vindo, ele vigiará antes que o ladrão venha e não o deixará arrombar a casa de seu reino para levar seus bens. Quanto a vocês, estejam atentos ao mundo. Aprendam a ser autossuficientes. Se os donos da casa perceberem que vocês os estão vigiando, eles não deixarão que sejam arrombados. Portanto, estejam vigilantes diante do mundo. Fortaleçam-se com grande força, para que os ladrões não possam encontrar uma maneira de chegar até vocês, pois a dificuldade que vocês esperam virá. Que haja entre vocês alguém compreensivo. Quando o grão amadureceu, ele veio rapidamente com sua foice na mão e o colheu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus viu algumas crianças de peito. Ele disse aos seus discípulos: essas crianças que mamam são como aqueles que entram no reino. Eles lhe disseram: então entraremos no reino como crianças? Jesus lhes disse: quando fizerem os dois e quando fizerem o interior como o exterior e o exterior como o interior, e o superior como o inferior, e quando fizerem o masculino e o feminino em um só, de modo que o masculino não será masculino nem o feminino será feminino, quando fizerem olhos em lugar de um olho, e uma mão em lugar de uma mão, e um pé em lugar de um pé, uma imagem em lugar de uma imagem, então entrarão no reino. Jesus disse: eu os escolherei, um de 1.000 e 2 de 10.000, e eles estarão de pé como um só. Seus discípulos disseram: mostre-nos o lugar onde estás, pois precisamos procurá-lo. Ele lhes disse: quem tem ouvidos, ouça. Há luz dentro de um homem de luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Quando ele não brilha, há escuridão. Jesus disse: você vê o cisco no olho de seu irmão, mas não vê a trave no seu próprio olho. Quando tirar a trave de seu próprio olho, então verá claramente para tirar o cisco do olho de seu irmão. Se não jejuarem do mundo, não encontrarão o reino. Se não guardarem o sábado como sábado, não verão o Pai. Jesus disse: eu estive no meio do mundo, e em carne eu apareci a eles. Eu os encontrei todos embriagados, nenhum deles tinha sede. E minha alma sofreu devido aos filhos dos homens, porque eles são cegos em seus corações e não veem, pois vieram ao mundo vazios, e também buscam sair do mundo vazios. Mas agora estão embriagados. Quando sacudirem o vinho, então se arrependerão. Jesus disse: se a carne existiu devido ao Espírito, é uma maravilha. Mas se o Espírito existiu devido ao corpo, é uma maravilha de maravilhas. Estou realmente surpreso com a forma dessa grande riqueza fez sua morada nessa pobreza. Jesus disse: onde há 3 deuses, eles são deuses.
Onde há 2 ou 1, estou com ele. Jesus disse: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade, ou nenhum médico cura aqueles que o conhecem. Jesus disse: uma cidade construída sobre uma alta montanha e fortificada não pode cair, nem pode ser escondida. Jesus disse: o que ouvirem com o ouvido, proclamem-o de seus telhados. Pois ninguém acende uma lâmpada e a põe sob um cesto, nem a coloca em um lugar escondido. Mas a coloca em um candelabro, para que todos que entrem e saiam vejam sua luz. Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos caem em um buraco. Jesus disse: não é possível que alguém entre na casa de um homem forte e o leve pela força, a menos que amarre suas mãos, e então ele saqueará sua casa. Jesus disse: não se preocupem, da manhã até a noite e da noite até a manhã, sobre o que vestirão. Seus discípulos disseram: quando você se revelará a nós e quando o veremos? Jesus disse: quando se despirem sem se envergonharem e tomarem suas roupas e as colocarem sob seus pés como as crianças e pisarem nelas, então verão o Filho do Vivo e não terão medo. Jesus disse: muitas vezes vocês desejaram ouvir essas palavras que eu estou dizendo para vocês, e vocês não têm ninguém mais de quem ouvir. Virão dias em que vocês me procurarão e não me encontrarão. Os fariseus e os escribas tomaram as chaves do conhecimento e as esconderam. Eles mesmos não entraram, nem permitiram que aqueles que estavam entrando o fizessem. Mas vocês, sejam sábios como serpentes e puros como pombas. Jesus disse: uma videira foi plantada longe do Pai. E, por não ser robusta, será arrancada pelas raízes e destruída. Jesus disse: a quem tem, será dado, e a quem não tem, será tirado mesmo o pouco que tem. Jesus disse: tornem-se passantes. Seus discípulos disseram-lhe: quem és tu para dizeres estas coisas a nós? Vocês não entendem quem eu sou por aquilo que digo a vocês. Em vez disso, vocês se tornaram como os judeus, pois amam a árvore e odeiam seu fruto, ou amam o fruto e odeiam a árvore. Jesus disse: quem blasfemar contra o Pai, será perdoado, e quem blasfemar contra o Filho, será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem na terra nem no céu. Jesus disse: não se colhem uvas de espinheiros, nem se colhem figos de cardos, pois eles não dão frutos. Um homem bom traz boas coisas de seu tesouro, um homem mau traz coisas mais de seu tesouro maligno, que está em seu coração, e diz coisas mais. Pois da abundância do coração ele traz coisas mais. Jesus disse: desde Adão até João Batista, entre os nascidos de mulheres, não há ninguém maior que João Batista, para que seus olhos não se desviem. Mas eu disse: quem quer que entre no reino se tornará maior que João. Jesus disse: se 2 fazem as pazes entre si nesta casa, ordena a montanha e mova-se, e ela se moverá. Jesus disse: bem-aventurados são os solitários e os eleitos, pois vocês encontrarão o reino. Porque vocês vieram dele, e a ele retornarão. Jesus disse: se perguntarem de onde vocês vieram, digam a eles: viemos da luz, do lugar onde a luz se originou por si mesma, estabeleceu-se e manifestou-se em sua imagem. Se perguntarem a vocês: vocês são isso, digam: e nós somos seus filhos e somos os eleitos do Pai vivo. Se perguntarem a vocês: qual é o sinal do Pai em vocês, digam a eles: vê um movimento e um descanso. Seus discípulos disseram-lhe: quando o repouso dos mortos acontecerá, e quando o novo mundo virá? Ele disse-lhes: o que vocês esperam já chegou, mas vocês não o reconhecem. Seus discípulos disseram-lhe: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Ele disse-lhes: vocês deixaram de fora aquele que está vivo em sua presença e falaram dos mortos. Seus discípulos disseram-lhe: a circuncisão é útil ou não? Ele disse-lhes: se fosse útil, o pai deles os geraria circuncidados de sua mãe. Em vez disso, a verdadeira circuncisão no espírito se mostrou completamente proveitosa. Jesus disse: bem-aventurados os pobres, pois de vocês é o reino dos céus. Quem não odeia seu pai e sua mãe, não pode tornar-se meu discípulo, e quem não odeia seus irmãos e irmãs e não carrega sua cruz como eu, não será digno de mim. Jesus disse: quem conheceu o mundo, descobriu um cadáver, e quem descobriu um cadáver, do mundo não é digno.
Jesus disse: o reino do Pai é como um homem que tinha boa semente. Seu inimigo veio de noite, sem que ele soubesse, e semeou o joio entre a boa semente. O homem não permitiu que arrancassem o joio, dizendo: não, para que vocês não arranquem o trigo junto com ele. No dia da colheita, o joio será visível e será arrancado e queimado. Jesus disse: bem-aventurado o homem que sofreu, ele encontrou a vida. Jesus disse: contemplem o vivente enquanto estiverem vivos, para que não morram e então procurem vê-lo e não possam vê-lo. Eles viram um samaritano carregando um cordeiro, na Judeia. Ele disse a seus discípulos: por que ele está carregando o cordeiro? Eles disseram-lhe: para matá-lo e comê-lo. Ele disse-lhes: enquanto ele está vivo, ele não o comerá, mas somente quando o matar e ele se tornar um cadáver. Eles disseram: de outra forma, ele não pode fazê-lo. Ele disse-lhes: vocês também, procurem um lugar para si mesmos no repouso, para que não se tornem cadáveres e sejam comidos. Jesus disse: 2 descansarão em uma cama, um morrerá, um viverá. Salomé disse: quem és tu, homem, e de quem és filho? Subiste ao meu leito e comeste de minha mesa. Jesus disse-lhe: eu sou aquele que existe a partir do igual, ou algumas coisas foram dadas pelo meu Pai. Eu sou teu discípulo. Por isso eu digo: se ele for igual, será cheio de luz, mas se ele for dividido, será cheio de trevas. Jesus disse: eu digo meus mistérios aos que são dignos de meus mistérios. O que sua mão direita fará, que sua esquerda não saiba o que faz. Jesus disse: havia um homem rico que tinha muitos bens. Ele disse: usarei meus bens para semear, colher, plantar e encher meus celeiros com produtos, para que nada me falte. Isso era o que ele pensava em seu coração, mas naquela noite ele morreu. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus disse: um homem tinha convidados, e quando preparou o banquete, enviou seu servo para chamar os convidados. Ele foi ao primeiro e disse: meu mestre te convida. Ele respondeu: tenho dinheiro de mercadores, eles vêm à minha casa esta noite, preciso ir dar-lhes ordens. Por favor, considere-me desculpado. Ele foi a outro e disse: meu mestre te convidou. Ele respondeu: comprei uma casa e preciso de um dia. Não terei tempo. O servo voltou e disse ao seu mestre: aqueles que convidaste ao banquete pedem desculpas. O mestre disse a seu servo: vá às ruas e traga aqueles que encontrares, para que possam cear. Comerciantes e compradores não entrarão nos lugares de meu pai. Ele disse: havia um homem bom que tinha uma vinha. Ele a deu a alguns agricultores para que a trabalhassem e ele pudesse receber seus frutos deles. Ele enviou seu servo para que os agricultores lhe dessem os frutos da vinha. Eles agarraram o servo e o espancaram, quase matando-o, e o servo voltou e contou a seu mestre. Seu mestre disse: talvez eles não o tenham reconhecido. Ele enviou outro servo. Os agricultores espancaram esse também. Então o mestre enviou seu filho e disse: talvez eles respeitem meu filho. Como os agricultores sabiam que ele era o herdeiro da vinha, agarraram-no e mataram-no. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus disse: mostrem-me a pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a pedra angular. Jesus disse: quem crê que tudo está sujeito a ele e não acredita nisso está muito errado. Jesus disse: bem-aventurados vocês quando forem odiados e perseguidos. Onde quer que tenham sido perseguidos, não se encontrará lugar. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que foram perseguidos em seus corações. Estes são os que verdadeiramente conheceram o Pai. Bem-aventurados os famintos, pois o ventre dos que desejam será saciado. Jesus disse: se trouxerem isso dentro de vocês, o que tiverem os salvará. Se não o tiverem dentro de vocês, o que não tiverem dentro de vocês os matará. Jesus disse: destruirei esta casa, e ninguém será capaz de reconstruí-la. Um homem disse-lhe: diga a meus irmãos para dividirem os bens de meu pai comigo. Ele disse-lhe: ó homem, quem me fez um divisor? Ele se virou para seus discípulos e disse-lhes: não sou um divisor, sou um unificador. Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor, para que envie trabalhadores para a colheita. Ele disse: Senhor, há muitos ao redor do poço, mas não há nada na cisterna.
Jesus disse: muitos estão ao redor do poço, mas não há nada na cisterna. Jesus disse: muitos estão ao redor da entrada, mas os solitários entrarão na câmara nupcial. Jesus disse: eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo saiu de mim e o todo chegou a mim. Corte um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levante a pedra, e vocês me encontrarão lá. Jesus disse: por que vieram para o deserto? Para ver um caniço agitado pelo vento? E para ver um homem vestido com roupas finas como seus reis e grandes homens? Eles estão vestidos com roupas finas, e não podem discernir a verdade. Uma mulher na multidão disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Ele disse-lhes: bem-aventurados aqueles que ouviram a palavra do Pai e a guardaram em verdade. Pois haverá dias em que vocês dirão: bem-aventurado o ventre que não concebeu e os seios que não amamentaram. Jesus disse: aquele que conheceu o mundo encontrou o corpo, e aquele que encontrou o corpo, o mundo não é digno dele. Jesus disse: quem se tornou rico, que se torne rei, e quem tem poder, que o renuncie. Jesus disse: quem está perto de mim está perto do fogo, e quem está longe de mim está longe do reino. Jesus disse: as imagens são manifestas ao homem, mas a luz dentro delas está oculta na imagem da luz do Pai. Ele se manifestará, mas sua imagem está oculta por sua luz. Jesus disse: quando vocês veem sua semelhança, ficam felizes. Mas quando veem suas imagens que vieram ao mundo, e que não morreram nem se manifestaram, quão grande será sua capacidade de suportar? Jesus disse: Adão veio de grande poder e grande riqueza, mas ele não foi digno de vocês. Pois, se fosse digno, não teria provado a morte. Jesus disse: as raposas têm suas tocas e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça e descansar. Jesus disse: miserável é o corpo que depende de um corpo, e miserável é a alma que depende de ambos. Jesus disse: os anjos e os profetas virão a vocês e lhes darão o que é de vocês. E vocês, deem-lhes o que está em suas mãos e digam a si mesmos: em que dia eles virão e receberão o que é deles? Jesus disse: por que vocês lavam o exterior do copo? Não percebem que aquele que fez o interior é o mesmo que fez o exterior? Jesus disse: venham a mim, pois meu jugo é fácil e meu domínio é gentil, e encontrarão descanso para si mesmos. Eles disseram-lhe: diga-nos quem tu és para que possamos acreditar em ti. Ele disse-lhes: vocês examinam o rosto do céu e da terra, mas não reconheceram aquele que está diante de vocês, e não sabem como examinar este momento. Jesus disse: busquem e encontrarão. No entanto, o que me perguntaram nesses dias, eu não lhes disse naquele tempo. Agora desejo lhes dizer, mas vocês não estão perguntando. Não deem o que é santo aos cães, para que não o lancem no monte de esterco. Não lancem pérolas aos porcos, para que não as façam em. Jesus disse: quem busca encontrará, e quem bate, abrir-se-á. Jesus disse: se vocês têm dinheiro, não o emprestem a juros, mas deem àquele de quem não o receberão de volta. Jesus disse: o reino do Pai é como uma mulher que pegou um pouco de fermento, escondeu-o na massa e fez grandes pães com ele. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus disse: o reino do Pai é como uma mulher que estava carregando um jarro cheio de farinha. Enquanto caminhava por uma estrada distante, a alça do jarro quebrou, e a farinha derramou atrás dela na estrada. Ela não percebeu ou não sabia do acidente. Quando chegou em casa, colocou o jarro no chão e encontrou-o vazio. Jesus disse: o reino do Pai é como um homem que queria matar um homem poderoso. Em sua própria casa, ele pegou a espada e a cravou na parede para saber se sua mão poderia realizar a tarefa. Então ele matou o homem poderoso. Os discípulos disseram-lhe: seus irmãos e sua mãe estão do lado de fora. Ele lhes disse: esses que estão aqui, que fazem a vontade de meu Pai, são meus irmãos e minha mãe. Eles são os que entrarão no reino de meu Pai. Eles mostraram a Jesus uma moeda de ouro e disseram-lhe: as pessoas de César exigem de nós tributos. Ele lhes disse: deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus e deem a mim o que é meu. Quem não odeia seu pai e sua mãe como eu, não pode tornar-se meu discípulo.
E quem não ama seu pai e sua mãe como eu, não pode tornar-se meu discípulo. Pois minha mãe deu-me a mentira, mas minha verdadeira mãe deu-me a vida. Jesus disse: ai deles, os fariseus. Pois eles são como um cão dormindo na manjedoura do gado, do qual o cão não come, nem deixa o gado comer. Jesus disse: bem-aventurado o homem que sabe onde os ladrões entrarão, para que se levante, reúna suas forças e amarre os lobos antes que entrem. Eles disseram-lhe: vem, oremos e jejuemos hoje. Jesus disse: qual foi o pecado que cometi, ou em que fui derrotado? Quando o noivo sair da câmara nupcial, então jejuem e orem. Jesus disse: quem conhece o pai e a mãe será chamado filho de prostituta. Jesus disse: quando fizerem de 2 1, se tornarão filhos do homem, e quando disserem à montanha, move-te, ela se moverá. Jesus disse: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, se perdeu. Ele deixou as 99, e foi procurar até encontrá-la. Após ter passado por todo esse incômodo, ele disse à ovelha: eu te interesso por ti mais do que as 99. Jesus disse: quem beber da minha boca se tornará como eu. Eu mesmo me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Jesus disse: o reino é como um homem que tinha um tesouro escondido em seu campo sem que soubesse. E após sua morte, deixou-o ao filho. O filho não sabia. Ele herdou o campo e o vendeu. O comprador foi lavrar e encontrou o tesouro. Ele começou a emprestar dinheiro a juros para quem quisesse. Jesus disse: quem encontrou o mundo e se tornou rico, que renuncie ao mundo. Jesus disse: os céus e a terra se abrirão na sua presença, e aquele que vive no vivo não verá a morte. Não disse Jesus: quem se encontra, o mundo não é digno dele. Jesus disse: ai da carne que depende da alma, ai da alma que depende da carne. Seus discípulos disseram-lhe: quando virá o reino? Jesus disse: não virá por expectativa. Eles não dirão: vejam aqui, ou vejam ali. Mas o reino do Pai está espalhado pela terra e os homens não o veem.